Comigo a sua Bíblia, por favor, meu irmão, meu amado, no Salmo 84. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Através de uma pessoa usada por Deus, eu comecei a meditar mais profundamente nesse Salmo e vi coisas tremendas. A palavra de Deus é tremenda, né, irmãos? A palavra de Deus ela é linda, ela é impressionante. Como ela é atual. Nós vamos falar de coisas que aconteceram há séculos, há milênios atrás, mas que continuam atuais. E as respostas também. O Senhor tem resposta para você nessa noite. Você crê nessa verdade em nome de Jesus? Nosso Deus é tão bom que a gente vem para adorar, mas sai daqui com resposta, com restauração, com livramento. Que Deus maravilhoso esse nosso Deus, não é verdade? Por isso que a gente não pode se cansar, mas que bom que você já cantou aqui bastante coisa. E aí você vai poder refletir sobre tudo isso que você cantou através da palavra. Porque nós vamos rever alguns pontos aqui que tem a ver com tudo que nós cantamos. Sabe por quê? Porque o culto ele é uma coisa inteira. O culto não é algo desconectado. O louvor não é uma parte do culto, e agora a gente está em outra parte do culto, que é a ministração da palavra. Não. Tudo faz parte do mesmo culto, guiado pelo Espírito Santo. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não sabia, mas Ele sabia exatamente os louvores que seriam entoados aqui. E Ele quer falar com você nessa noite, e Ele já está fazendo isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passa pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparecem perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Pai, nós louvamos o teu nome, pela oportunidade que nós tivemos de cantar louvores ao teu nome, e não apenas isso, mas declarar verdades que estão no Senhor. Tu és o Deus que age mesmo. E quando o Senhor age, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o teu agir. Tu és o Deus que nos permite passar pelas lutas, pelas batalhas, pelas afrontas, porque o Senhor está conosco. E de fato, o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pela manhã, porque tu és fiel. Senhor, em nome de Jesus, leva cativo todo pensamento contrário à ministração da Tua Palavra. Que a gente possa sair daqui essa noite pensando na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa entrar em nossas mentes e corações e germinar e frutificar, para que sejamos, Senhor, cada vez mais parecidos com Teu Filho, parecidos com Cristo Jesus. Porque esse é o desejo do nosso coração. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos ouvir a Tua voz, como um filho anseia pelo colo do Pai. Assim somos nós essa noite, ansiando por Ti, ansiando pelo Teu abraço, ansiando por ouvir a Tua voz. Nós imploramos ao Senhor, repreendemos toda distração em nome de Jesus, e declaramos os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Salmo 84, alguns teólogos defendem que foi no momento em que Davi estava longe,
longe de Jerusalém, longe do palácio, longe da vida que ele tinha. No momento em que Absalão toma o poder e Davi é destituído, e eles defendem que é nesse momento em que ele começa a pensar no templo, ele começa a pensar no tabernáculo, ele começa a pensar no templo, que não existia o templo ainda, mas ele começa a pensar na casa que ele fez para Deus, naquele momento de adoração, naquele tempo que ele tinha com Deus para adorar, naquele momento em que ele reservava. Eu acredito que ele lembrou, inclusive, do momento em que ele trouxe a Arca da Aliança, a Arca de Deus, para Jerusalém. Ele começa a lembrar dos momentos de culto, a verdade é essa. Trazendo para a nossa realidade, é como se Davi, depois de ter passado por esse processo, de estar longe de Jerusalém, de estar longe do palácio, de estar longe de tudo, ele começa a lembrar dos momentos de culto. Ele começa a lembrar de como era bom. Ele começa a conjecturar e a falar das maravilhas que haviam naquele lugar. E é lógico que eu estou falando isso para você nessa noite, justamente para que você também se coloque nessa mesma condição. Como é bom estar aqui. Como é bom estar neste lugar. Como é bom estarmos reunidos para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para clamar ao Senhor. E aí, ele demonstra isso de uma forma tão intensa. Ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece. É como se ele começasse a desmaiar de saudades, de vontade de estar ali. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa linda. É uma reflexão que nos faz pensar num sentimento que ele estava tendo. Ele estava se consumindo. A minha carne, o meu coração, todo o meu ser, tudo em mim quer te adorar, tudo em mim sente sede, sente fome de ti. É alguém que entende presença, sabe? É alguém que experimentou essa verdade e já não consegue mais ficar sem ela. Ele já não pensa em negociar isso. Isso seria impensável para ele, porque ele está dizendo: olha, o meu corpo, o meu ser, a minha alma tem sede de ti. Eu estou a ponto de desmaiar, de desejo, de vontade de estar contigo, de estar na tua casa, de estar com os meus irmãos, te louvando, te adorando. É para a gente entender o privilégio, a honra que nós temos. Nós comungamos dessa mesma realidade. A gente está aqui, e como é bom estar aqui, como é bom ter a liberdade e a possibilidade de dizer para Deus: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Tu és tudo para mim, Senhor. Isso é bênção, isso é um privilégio, isso é uma honra. Então esse deve ser o sentimento que eu e você temos que nutrir também. Eu não quero ficar longe do meu Deus. Um minuto você quer? Porque perto do meu Deus eu tenho alegria, eu tenho prazer. É nesse lugar que eu sou restaurado. É nesse lugar que eu não preciso explicar o que está acontecendo. Eu apenas sinto essa presença. O meu Deus vem, me abraça, me consola. Ele vem com o seu bálsamo e me cura. É esse lugar onde eu posso me prostrar e adorar e exaltar, porque eu sei que eu estou sendo ouvido, porque eu sei que o meu Deus está aqui. Esse lugar é maravilhoso. E aqui ele começa fazendo uma declaração muito, muito interessante. Ele diz assim: até o pardal. Por que ele fala até o pardal? Porque, não diferente dos dias de hoje, o pardal era um pássaro que não tinha valor. Você nunca vai ver, irmãos, o que é também totalmente errado, alguém com uma gaiola com pardais. Ninguém faz isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: está vendo? Até o pássaro que, aos olhos humanos, ele não tem valor, na minha presença ele tem lugar. Até um pássaro que é desprezado. As pessoas, quando passam pelos pardais na rua, elas não param e não falam: nossa, que pardal lindo, como esse pardal é diferente. Não, ninguém faz isso com pardal. Ninguém faz isso com pardal, porque ele é uma ave simples, uma ave comum. E aí Davi está dizendo: até o pardal, até aquilo que as pessoas julgam como simples demais, sem importância, insignificante, sem valor.
para o Senhor tem valor, porque há lugar no Senhor para o pardal, há lugar no Senhor para a andorinha. Por que ele faz referência à andorinha? A andorinha era uma ave itinerante, ela migrava, ela voava de um lugar para outro, é uma ave que não tinha paradeiro, ou seja, trazendo para uma realidade dos nossos dias, é alguém que não tem paradeiro, que não tem destino, que não tem direção. E aí o salmista está dizendo: ei, você que está sem destino, você que está sem direção, você que não encontra mais saída, você que está desorientado, há lugar para você em Deus. Deus te recebe. Ei, pardal, você que se acha sem valor, você que acha que não tem mais importância nenhuma, ei, há lugar para você em Deus. É um Deus que abraça, é um Deus que acolhe, que não faz acepção de pessoas. De repente as pessoas te julgam, as pessoas te desprezam. De repente, em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, da sua vida, você se sentiu desprezado, você se sentiu diminuído, você se sentiu rejeitado, mas Deus manda te dizer: há lugar para você em mim, há espaço para você na minha mesa, há lugar para você na minha presença. Nós servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ela possa acolher os seus filhotes. Que Deus é esse que nos recebe, que nos acolhe? O salmista está declarando, dando uma ênfase na misericórdia do Senhor, na grandeza do Senhor, no amor do Senhor. Coisa linda. Versículo 4 diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Por que eles vão te louvar continuamente? Por que eles não vão parar de te louvar? Por que eles não vão parar de te adorar? Porque eles estão na tua casa, porque eles estão na tua presença, e eles sabem que na tua presença a restauração, na tua presença a cura, porque eles sabem que na tua presença a resposta, porque eles sabem que na tua presença há refrigério, porque eles sabem que na tua presença há paz que excede todo entendimento, porque eles sabem que na tua presença há amor. Então nós não precisamos de mais nada. Do que nós realmente precisamos? Da presença de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, nos braços do Pai, acolhidos pelo Senhor, ei, pardal, andorinha, a gente que não tinha mais direção, não tinha destino, errantes e andando por aí, a gente que não era valorizado, a gente que não tinha valor algum, agora nós temos na presença do Pai, e essa presença é o que nós precisamos. Pode nos faltar tudo, pode nos faltar absolutamente qualquer coisa, menos a presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus eu sou satisfeito, na presença de Deus eu sou completo, na presença de Deus eu consigo entender e saber que estou realizado. Eu estou na presença dEle, e na presença dEle não me falta mais nada. O salmista entendia isso. Por isso que ele declara: louvar-te-ão continuamente. Eles não vão parar de te louvar, porque eles entendem a grandeza que existe na tua presença. Por favor, irmão, nem por um minuto diminua isso, ou trate isso de qualquer maneira. Não, você é precioso, você é preciosa, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Ei, Ele te comprou, e não foi com prata e ouro, coisas perecíveis, não, meu irmão. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra a sua vida e tentar dizer para você, ou tentar te convencer de que você não tem valor, de que você é apenas mais um na multidão, de que você está aí perdido no mundão, não, você é precioso para Deus, você tem um lugar em Deus. Ele te chamou, Ele te traz para a presença dEle como filho amado. Ele te chama de filho amado, filho querido. Você é importantíssimo para o Senhor. Não foi à toa que Ele deu o seu único filho, porque Deus amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse somos eu e você. Pertencemos ao Senhor, temos valor, porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho, e eu e você encontramos a presença do Senhor. Encontramos o quê? O abraço do Senhor. Encontramos o amor do Senhor. E esse amor transforma toda a nossa realidade.
Nada pode mudar essa realidade. Deus te ama, ponto. O inimigo pode dizer o que ele quiser, pode contar as mentiras que ele quiser. Deus te ama e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Aleluias, glória a Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha que coisa interessante. Em Isaías capítulo 31, versículo 1, ele fala assim: ai dos que descem ao Egito a socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. A Bíblia está falando, ai, coitados, pobre coitado. Ah, eu tenho um exército poderoso aqui ao meu lado. Não. Se você não tiver o Senhor, você não tem nada. Se você não tiver o Senhor, você não tem nada. Você não tem nada. O mesmo salmista fala assim, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. E nós? Nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É nele que você precisa confiar. É nele que você precisa confiar. E aliás, é nele que você pode confiar. Ele não vai falhar com você. Ele não vai desistir na hora em que a coisa apertar, quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer impossível, quando tudo se apresentar para você bem complicado. Ele não vai olhar e vai dizer assim, essa situação está complicada demais, vamos fazer o seguinte, resolva aí e depois a gente vê o resultado. Não, ele vai contigo. Ele vai contigo até o fim. Sabe por quê? Porque não existe Deus como nosso Deus. Não existe um exército mais poderoso do que o general de batalha, aquele que guerreia as nossas guerras. Não existe, não existe. Mas acho linda essa citação. Eu já fiz aqui uma ou duas vezes. A rainha da Escócia dizia que ela não tinha medo de exército algum. Ela não tinha medo do exército da Inglaterra, ela não tinha medo do exército da França, mas ela tremia quando John Knox dobrava os seus joelhos. Você sabe o que é isso? Você entende essa verdade, meu irmão? É só clamar por Ele. Dobra o seu joelho e clama por Ele. Uma chefe de Estado, uma rainha declara o seguinte: olha, eu não tenho medo do que possam me fazer o homem. Eu não tenho medo dos exércitos que estão ao meu redor. Mas quando esse homem aí dobra o joelho, eu não sei, mas tudo treme. Eu não sei, coisas acontecem. Então, eu não temo exércitos inimigos, mas eu temo quando esse santo homem de Deus dobra os seus joelhos e começa a clamar ao Deus vivo. Ah, meu irmão, o Deus de John Knox é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então, igual a John Knox, vamos dobrar os nossos joelhos e orar, clamar para que o Deus Todo-Poderoso venha ao nosso favor. Aleluias! Se é para Ele, aplauda com força, porque Ele é o Deus de toda a terra. Oh, aleluia! As pessoas na Califórnia não entendiam quando John Seymour dobrava os seus joelhos. Eles só viam chamas de fogo acima da rua Azusa. O que é isso? Que chamas de fogo são essas? Elas ligavam para os bombeiros. Só que quando os bombeiros chegavam, era John Seymour de joelhos dobrados, clamando por avivamento, clamando por fogo. Mas não era fogo que consome, era fogo do céu. Era o fogo do Espírito Santo descendo sobre aquele lugar e transformou a história daquela nação. Um joelho que se dobrou e disse: não, eu quero fazer diferença na minha geração. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor. Quantas pessoas colocando a fé em apostas, quantas pessoas colocando a esperança em resultados de loteria. Ei, meu irmão, isso é muito pequeno, isso é muito pouco. Você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Você tem um Deus que supre as suas necessidades em glória. Você tem um Deus que te conhece e tem o melhor para você. Aleluia! Bem-aventurado o homem cuja força está em ti.
em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha que coisa linda. Quando a gente parar para pensar numa área, alguma coisa que foi aplanada, o que a gente entende? Que havia irregularidades. E aí, todas as vezes que eu paro para pensar nisso, eu lembro da minha infância lá em Cabo Sul, não havia asfalto. Então, depois da época das chuvas, as estradas ficavam como queijos suíços. E era um acontecimento quando a máquina vinha para... A gente chamava de patrolar a rua, né? A máquina vinha para acertar a rua. Era um acontecimento. A gente pegava as bicicletas e ia atrás da máquina. Aquela máquina estava fazendo o quê? Ela estava consertando, ela estava aplainando. E olha que sequência linda. Deus começa um processo na tua vida e na minha. E a gente fala assim, Senhor, mas o que é isso que está acontecendo, Deus? Tá assim, está estranho. Ei, Deus está aplanando. Está entendendo? Ele está tirando o que está sobrando. Ele está pondo o que está faltando. Ele está aplainando. Quem está entendendo, diz amém aí no seu lugar, meu irmão. Em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te botar na prensa, não tem problema não. Deixa passar pela moenda. Jesus está doendo, está apertando. O Senhor, Ele está extraindo o melhor de você. Ele está pondo fora aquilo que não presta, aquilo que está te estragando. Ele está botando tudo fora. Ele está extraindo o que está de melhor em você. Deixa Jesus trabalhar. Ele está aplanando. Olha, o teu coraçãozinho, ele é enganoso. Mas quando você convida Jesus para entrar e permite que Ele faça o que precisa fazer, Ele está aplanando. Às vezes vai doer? Vai. Mas o processo não é para te destruir não, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ele está acertando as coisas, porque depois que Ele acertar as coisas, aí você fala para mim, aí vem a resposta, pastor, calma querido, depois que Ele aplanar as coisas, depois que Ele colocar tudo no lugar, Ele diz assim, você agora pode até passar pelo Vale de Baca. Ué, mas como assim? Vale de Baca é um lugar árido, é um lugar complicado, é um lugar difícil. E quando a gente fala em Vale de Baca, a gente tem que lembrar que era um período de peregrinação. As pessoas saíam de todo o Israel para ir a Jerusalém adorar. Então vinham pessoas de todas as regiões de Israel. E essas caminhadas duravam dias, semanas, talvez até meses, e eles passavam por vários lugares, e um desses lugares que eles passavam era o Vale de Baca, um lugar árido, um lugar difícil, um lugar complicado, mas é no meio do Vale de Baca que vem resposta, é no meio do vale que tem solução. Você entende isso em nome de Jesus? É no meio do vale, quando a gente olha para a esquerda e para a direita e não vê resposta, só vê aridez, só vê sequidão, só vê terra seca, mas tem um mistério nisso aí. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Deus faz isso, depois de ter aplanado os nossos caminhos, Ele está dizendo o seguinte: ei Ricardo, ei José, Maria, Carla, André e Antônio, eu preparei você para passar por esse lugar, para passar por aqui. Sabe por quê? Porque agora você vai passar. É árido, é difícil, mas você sabe que se você persistir em mim, se você acreditar e confiar em mim, você vai cavar, e aonde era aridez, vai jorrar uma fonte, aonde era sequidão, vai ter água fresca. Então, eu não me importo de passar pelo Vale de Baca, porque aonde era sequidão, vai ter refrigério, vai ter água fresca, vai ter, em nome. Ele faz do Vale de Baca uma fonte. Você sabe o que é isso? Transformar a aridez em manancial. Ele pode, porque os caminhos já foram planados. O coração dele já está prontinho para receber. O Vale de Baca fala de aridez. Aliás, o nome Baca, Vale de Baca, Vale de Choro. Mas não é que Deus está te colocando numa prova insuportável. Não. É Deus dizendo para você, calma. Calma. Olha ao seu redor. O que você está vendo? Deus, eu só consigo ver sequidão. Eu só consigo ver aridez. Eu só consigo ver dificuldade. Cava um pouquinho. Cava só mais um pouquinho. É Deus dizendo para mim e para você, vamos mais um pouquinho, eu estou junto. Eu estou juntinho contigo, vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho, aí você cava.
você persiste, você insiste. Você cantou isso aqui nessa noite. Nós somos é uma palavra criada. A gente não diz indesistível, né? Eu e você, nós somos indesistíveis. Está seco, está difícil, mas porque eu sou indesistível, vamos perguntar depois para o Aurélio se existe isso, a gente cava mais um pouquinho. E aí onde era aridez, sequidão, jorra uma fonte. Vão indo de força em força. Cada um deles. É lindo quando ele fala cada um deles. Percebe que ele está sendo específico? Cada um deles. Deus está vendo você. Ele, quando olha para esse templo aqui reunido, ele não está vendo todos como se fossem um só. Ele está vendo você. Ele está vendo cada um deles. Ele conhece você. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece o que você pode dar a Ele de melhor. Ele conhece a sua intimidade. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Ele está te vendo. Por isso que você pode ir de força em força. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Davi está desabafando. Eu não aguento mais. Eu não quero ficar nem um minuto, nem um segundo longe da tua presença, longe de ti, longe dos teus átrios, longe da tua casa, longe do convívio com os meus irmãos. Eu não consigo mais, eu preciso, eu desejo, a minha alma tem sede, fome, o meu corpo desfalece. Eu quero estar contigo. Eu quero, Senhor, e nada mais importa, nada mais é valioso, nada mais é tão importante quanto Jesus, quanto a presença do Senhor. Como Davi nos ensina, como Davi nos chama a uma reflexão e nos convida a uma vida de agradecimento, de contemplação, de perceber que temos tudo no Senhor. Temos tudo no Senhor. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Ele usa uma hipérbole para dizer o seguinte: toda a minha vida lá fora não tem graça, toda a minha vida lá fora não tem sentido, toda a minha vida longe de ti não tem importância. Às vezes a gente vê as pessoas dando alguns testemunhos e a gente, do jeito que eles falam, até parece que a vida lá fora tem alguma coisa para te oferecer. E a gente chega a dizer que é perda de tempo ficar cocheando em uma coisa e outra. Não, não é perda de tempo, porque não existe vida longe de Deus. Não existe vida longe de Deus. O que você vivia, ou aquilo que você experimentava, era lixo. Não tem graça. Não tem prazer, não é nada, é lixo. Então a gente passa a viver quando Jesus entra na nossa vida. Aí tudo faz sentido, aí a cor tem mais brilho, a comida tem sabor, a vida tem graça, as coisas fazem sentido, porque Jesus entrou na minha vida. Jesus deu sentido à minha vida. Bem-aventurados são. Deus, eu preferia estar um dia na sua casa do que 1000. É uma hipérbole, do que 10.000, do que 1 milhão. Não importa a quantidade de dias. Eu não quero estar mais nem um minuto longe de ti. Eu quero estar na tua casa, Senhor. Eu trocaria todos os dias da minha vida para ficar um dia ao teu lado. Que coisa linda, como eu aprendo com Davi. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam em retidão. Às vezes, de tanto que a gente ouve as pessoas contando de como o inimigo tirou as coisas delas, né? Porque o inimigo ele é assim, ele é sujo. Parece que ele te dá com uma mão e tira com a outra. Na verdade, ele não te dá nada. Ele só te engana. O inimigo só engana, ele é enganador por natureza. E às vezes a gente se comporta de uma maneira como se a gente não fizesse aquilo que Deus quer, ele vai tirar da gente alguma coisa. Não, ei,
Ele não te retirará, Ele não retirará bem algum aos que andam em retidão. Ele te deu, Ele te prometeu, Ele vai te dar. Ele é fiel. Ele não negocia comigo e contigo. Ele é Deus. Ele é Deus. E a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não acrescenta dores. Ele não vai barganhar contigo, Ele não precisa disso. Ele é Deus. Acho que foi ontem, eu estava ouvindo um testemunho, conversando com os irmãos aqui na igreja, e o camarada falou assim: Senhor, se o Senhor salvar, eu não lembro muito bem, se eu estiver errando, irmão, me perdoe, tá? Mas se o Senhor salvar o meu filho, eu vou te servir para sempre. Jesus salvou o filho dele. E ele não serviu ao Senhor para sempre, ele se desviou. Jesus matou o filho dele? Não. Claro que não. Aquilo que Deus fez, Ele não retira. Agora, não há necessidade de eu ter esse tipo de barganha com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu te dou aquilo. Não. Ele é Deus. Não existe nada que eu possa dar a Ele, porque Ele já tem tudo. Aliás, eu só tenho alguma coisa porque Ele me deu. Então eu não posso dar nada a Ele, eu não posso negociar com Ele, eu não posso trocar com Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo já é dEle. Então é infantilidade achar que Deus tenta me prender com esse jogo de troca. Não, Ele é Deus, Ele já te deu e Ele não vai retirar. Você pode crer nessa verdade. Ele não é vingativo, Ele não está aqui para fazer isso com você. Ele é Deus, Ele não acrescenta dores, Ele não retirará bem algum aos que andam na retidão. Vamos ficar de pé? Aleluias. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Onde é que está o teu coração? Onde é que está a tua confiança? Onde é que está a tua esperança? A gente sabe que a gente vai passar por situações difíceis, sim. A Bíblia já nos informa isso. A Bíblia já nos avisa, nos adverte quanto a isso. A diferença é que a mesma Bíblia diz o seguinte: vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar pelas águas. Isaías, no capítulo 43, no versículo 2. Mas vocês podem. Inclusive, nós cantamos isso nessa noite. É tempo de chorar, você pode até chorar. Você pode passar por isso. Por que eu posso, pastor? Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele nos mostra isso o tempo todo. O Senhor está contigo. Por isso que você pode passar pelas lutas, pode passar pelas dificuldades, pode passar pelas afrontas, pode passar por todo tipo de situação difícil. Você pode. Porque os caminhos do seu coração foram aplanados pelo Senhor. Aleluias. Porque o Senhor está contigo. E aí ele diz: bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. A gente está confiando no sistema de governo. Não faça isso. A gente está confiando num patrão muito legal que a gente tem, ele é um homem muito generoso. Não, confia no Senhor. A gente está confiando que 2024, não sei, 2025, não sei, as coisas vão... Não, confia no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, as coisas podem tremer ao seu redor, as coisas podem sair do controle, as coisas podem ir para uma direção complicada. Você confia no Senhor. E o Senhor, Ele não tem crise. O céu não está em crise. O céu não está em dificuldades. Deus não está passando por uma crise existencial. Deus não está com crise de identidade. Não. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Deus é santo. Deus, Ele é Senhor. Você pode confiar nele. Bem-aventurado, feliz é o homem em quem Ti põe a sua confiança. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nem haverá